Investigações do Ministério Público de São Paulo, que foram reveladas pelo portal Metrópolis, mostraram que o PCC tentou aliciar um ministro da Suprema Corte Brasileira. O documento da apuração, que soma 683 páginas, mostra a tentativa e a influência de Rodrigo Felício, conhecido como Tiquinho, mesmo dentro de uma penitenciária de segurança máxima no interior de São Paulo. O criminoso enviava cartas para os seus comparsas por meio de sua esposa, que o visitava de forma regular. Em algumas dessas mensagens, Tiquinho orientou a própria filha sobre a maneira de abordar esse magistrado. Além disso, a troca de mensagens entre filha do faccionado e sua madrasta revelou que a jovem afirmou ter participado de um jantar em uma embaixada, onde conheceu pessoas que poderiam facilitar o acesso ao ministro. Apesar da trama, a investigação também apontou dificuldades nas tentativas de aproximação. Esclarecem que, embora houvesse diálogos sobre essa eventual reunião, não há provas de que esse encontro tenha acontecido, com o próprio integrante do judiciário recusando vários pedidos feitos pela defesa de Tiquinho. Em nota, o ministro também reafirmou que nunca recebeu nem conheceu as pessoas citadas na reportagem. Chamar o Mota para trazer as impressões em relação a essa notícia divulgada, que também tem gerado muitas teorias, principalmente nas redes sociais. A gente já noticiou muito, né, Mota, aqui no programa, o avanço do crime organizado, né? O acesso que esses grupos criminosos conseguiram conquistar nos últimos anos, inclusive dentro da administração pública, ou até representantes ou familiares que conseguiram agendas com representantes de governos. Nós trouxemos isso aqui, não é novidade. Agora, tentativa de alcançar alguém do Supremo, essa é nova. Eu confesso, Caniato, que eu não entendi muito bem essa notícia. Então eu vou avançar com muita cautela aqui. A princípio, não há nada demais nos advogados que defendem um criminoso tentarem acesso ao magistrado. Não há nada demais nisso. O que há demais é se o criminoso de dentro da prisão está direcionando atividades ilegais do lado de fora. Agora, se ele está pedindo à sua defesa que tente um contato com o magistrado, também não vi nada de excepcional nisso. O que eu fiquei surpreso, o elemento que me surpreendeu nessa história, é que parece que há vários processos relacionados a esse criminoso que tramitam na Suprema Corte Brasileira. E eu, que não sou jurista, confesso que não entendo muito bem isso. Por que vários processos relativos a um criminoso ligado a uma facção estão na Corte Constitucional? Para mim, a Corte Constitucional deveria julgar apenas questões constitucionais. É assim que funciona nos Estados Unidos, cujo modelo nós copiamos. Copiamos apenas em parte, né? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga menos de 100 casos por ano. Aqui no Brasil, a Corte Suprema já julgou até se você pode ou não levar a sua própria pipoca quando vai ao cinema. Você, Dávila, acompanhou essa notícia, as informações que foram divulgadas? Naturalmente, a gente não tem acesso a todo o conteúdo, mas surpreende, né? Pelo menos o esforço feito por esse criminoso por meio de seus intermediários, emissários, de tentar contato com o ministro da Suprema Corte Brasileira. Caniato, o que chama a atenção é a tentativa sistemática cada vez mais dessas organizações criminosas, principalmente o PCC, infiltrar no Estado brasileiro. Com a formação de juízes, aliciamento de juízes, venda de sentenças. Nós tivemos recentemente aqueles escândalos gigantescos de venda de sentença. Então existe uma ideia de desestabilizar, colocando ou infiltrando pessoas que sejam mais simpáticas às causas do crime organizado. Felizmente, essa tentativa não deu resultado. Aliás, as provas cabais de que não conseguiram chegar ao ministro
Cássio Nunes Marques, e isso é muito bom sinal de que ainda o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, está resistindo às investidas do crime organizado. Mas o fato é que cada vez mais o crime organizado está infiltrando no Estado brasileiro, no legislativo, na política e nas atividades legais. Nós aqui quantas vezes já comentamos imposto de gasolina, venda de energia e outras atividades. Então, é preocupante e vejo com enorme preocupação como nós estamos reagindo como tartaruga em relação a um problema tão desafiador para o país como é o crescimento, o avanço do crime organizado, tanto no Estado brasileiro como em atividades legais, como controle de território. É inacreditável a apatia, a omissão do governo federal em tratar a questão do crime organizado. O Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado. E está a caminho de se tornar um narco-estado por causa da omissão e da apatia, principalmente do governo, para encarar isso como o assunto mais sério do momento. A notícia em destaque: mensagens e cartas indicam tentativa de um preso em manter algum tipo de contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal por meio de seus emissários, os seus intermediários. Quando o Mota traz a informação e indica que aparentemente não vejo nenhum problema quando um advogado tenta fazer o contato com um juiz, né, um desembargador, um ministro. Ok, de fato, se a comunicação for feita por meio do advogado, mas as informações que foram divulgadas indicam que familiares, né, tentariam fazer esse contato. A filha participaria de um jantar, conheceu alguém que trabalhou com ele no passado, vou tentar chegar até a ele, e as pessoas se perguntam, bom, mas qual era o objetivo? Aí, mil teorias, né? Tentar levantar algum tipo de informação fora dos autos, fazer algum tipo de ameaça, enfim, são muitas informações que a gente precisa considerar e apurar, né, Beraldo? Agora, a gente precisa observar dois pontos que me parecem fundamentais. Um é esse que o Mota trouxe, um assunto de um traficante, um chefe de facção criminosa sendo tratado no Supremo Tribunal Federal, quando me parece que, ao menos neste caso, não é alguém com foro privilegiado. E depois existe esse Brasil de verdade em que essas facções criminosas só se tornaram poderosas porque a promiscuidade da relação entre elas e o poder público é evidente. Na liderança de uma facção criminosa como o PCC não tem nenhum bobo, não tem nenhum trouxa. O processo de seleção para ocupar esses cargos de liderança é feito com extremo rigor e alguns pagam com a própria vida, caso não sejam aprovados. Portanto, quem está ali nessas posições são pessoas que sabem o que estão fazendo e aí nos traz essa dura realidade do Brasil, que estão habituados em ter essa relação promíscua com o Poder Judiciário. Muitos casos em que conseguem, sim, a partir do uso de recursos, mexer com decisões. Vimos um caso escabroso no Mato Grosso, que vem sendo investigado a partir de venda de sentenças, onde, curiosamente, misteriosamente, na minha opinião, apenas assessores estão pagando a conta, enquanto magistrados que assinavam as decisões e que deveriam ser responsáveis pelas decisões proferidas com base na lei. Porque eles podem dizer, não, mas o meu assessor influenciava. Mas existe a lei, o magistrado tem que conhecer a lei e tem que saber o que assina. Portanto, ele é responsável pelas decisões proferidas. Assim deveria ser, assim é previsto que seja. Mas nesse caso lá do Mato Grosso não foi assim que aconteceu. Portanto, sabemos que há todo tipo de influência do crime organizado em várias instâncias, na polícia, na magistratura e por aí vai, só que isso está de tal forma normalizado no Brasil que essas lideranças pensam, por que não
fazer um contato com o ministro da Suprema Corte Brasileira e, quem sabe, ali vender meu peixe, conseguir uma decisão favorável. Então, assim, é um retrato de Brasil nessa notícia. Pois é, claro que a gente vai se debruçar, eu faço questão também de levantar informações sobre esses processos para tentar responder aos nossos comentaristas e também à nossa audiência, né? Por qual razão esses processos correm na Suprema Corte Brasileira, né? Qual seria a justificativa para ter subido todas as instâncias e agora está sendo apreciado pelo Supremo, em mais de um processo, inclusive. Você, Mota, só para fechar as análises e reflexões em cima dessa notícia, mas ampliando também para a situação que envolve o Supremo Tribunal Federal, também está apreciando os casos que envolvem o Tiquinho, que é um integrante do PCC. Vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Só que no Rio de Janeiro, o crime dividido entre facções do narcotráfico e milícias controla mais de 1.400 territórios. Alguns desses territórios estão ao redor ou sobre as principais vias da cidade. A gente viu semana passada um carro da Polícia Federal que estava entrando por engano em uma dessas comunidades e recebeu um aviso de uns moradores: não entra aí não, que é complicado, e o carro deu ré. O que mais a gente precisa? Nós já falamos várias vezes sobre a situação crítica na qual o Brasil chegou. Eu acho que essa história do Tiquinho é um tiquinho de nada diante do que aconteceu no Brasil. Nós já vimos em São Paulo 2 vezes em que a cidade parou, porque foi emitido um salve geral de uma facção. O que está faltando mais para as pessoas que estão no Estado brasileiro entenderem a precariedade da situação no Brasil? Eu tenho até medo de imaginar. Pois é, programas Pingos nos Is, muita gente chegando, inclusive, à nossa audiência. A notícia que a gente repercute e analisa, o PCC e a tentativa de infiltrar integrantes do grupo na política, economia e judiciário. E tem uma apuração do portal Metrópolis que indica a tentativa de um integrante da facção em manter contato com um integrante da Suprema Corte Brasileira, um ministro do STF. Qual o objetivo? Ainda não sabemos, mas estamos à procura de informações que indiquem exatamente qual é o objetivo dele. Dávila, só para a gente fechar a análise e reflexão sobre a problemática que envolve esse episódio, mas também ampliando para as questões que envolvem a maneira como as facções criminosas operam, né? Como grandes empresas, mas também com vários tentáculos que hoje em dia operam de forma legal para lavar o dinheiro, mas também para conseguir acessar grupos, pessoas e instituições que deem respaldo a algumas figuras da organização, algumas empresas da organização, mas que também facilitem essa mega operação. Em algum momento das nossas discussões, o Beraldo chegou a comparar o faturamento dessa principal facção à da Petrobras, né? Um faturamento algo parecido, similar. Então, assim, dinheiro não é problema. Agora, eles se utilizam desses recursos para conseguir entrar e penetrar em todas as camadas da sociedade, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas a pergunta que fica para todos nós é a seguinte: como é que em 1994 uma organização criada num presídio de São Paulo com 6 pessoas se transformou nesse gigante multinacional todo esse tempo e o Estado não fez nada para frear esse crescimento, para transformar essa organização na Petrobras do faturamento, numa organização com ramificações pelo mundo inteiro, no maior comercializador de cocaína do mundo? Quais foram os erros? Então, assim, é uma coisa inacreditável. Assim, como é que uma coisa que nasce em 94, num presídio de São Paulo, vira esse monstro? Para você ver há quantos anos nós tratamos com um relapso imoral
o crescimento do crime organizado no Brasil. Esse é o ponto. E nós continuamos a fazer a mesma coisa, apesar do tamanho que essas organizações já tomaram. Por isso, aqui o nosso alerta é inacreditável. Essa omissão e essa apatia vai acabar com o Brasil. Nós vamos virar esse narco-estado aqui controlado pelo crime organizado. E aí a solução vai ser o tal do Bukele, que é tudo que a gente não quer. A gente acredita aqui, pelo menos todos nós democratas, que a gente tem que resolver os problemas de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito. Mas daqui a pouco vai acontecer isso no Brasil. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Esse é um tema que gera muitas discussões, muitas análises, e claro que nós tentaremos levantar todas as informações a respeito desse episódio que foi divulgado no portal Metrópolis, e também é importante destacar quais são os processos deste traficante, deste integrante do PCC que correm no Supremo e por qual razão esses processos estão na Suprema Corte Brasileira. A ver.